Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e hoje a gente vai falar a respeito de um tema que sempre volta em voga, que é a possibilidade ou impossibilidade da redução da maioridade penal. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta para que a gente tenha o seu feedback, por favor. E essa entrevista que eu falo sobre esse tema, eu fiz para a TV Todo Dia, para o programa Todo Dia Cidades, do Keller Estocco. E apesar de ter sido alguns anos atrás, o tema continua sempre muito atual, porque essa questão sempre é ventilada. Então, assiste e me fala o que você achou. Durante aqui a sua presença, nós temos uma discussão no Brasil a respeito da possibilidade da redução da maioridade penal. Eu já entrevistei aqui representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, profissionais de segurança, delegados, profissionais liberais e outros agentes de segurança. Cada um falou a opinião dele. O que você pensa a respeito da redução? Você, como advogado, favorável ou não? Como advogado, eu sou contra e como pessoa também acredito que não vai auxiliar aos anseios da sociedade, não vai diminuir a violência, lei nenhuma diminui violência. Aumentar pena, diminuir maioridade penal, nunca vai reduzir a violência. O que reduz violência é investimento em educação. Eu acredito dessa forma. Mas antes de mais nada, Keller, tem que se analisar se é possível pela lei. Então, existe um entrave muito grande que é a própria Constituição Federal. O artigo 60 da Constituição vem nomear os direitos que são as cláusulas pétreas. Cláusula pétrea é aquela que não é passível de mudança. Então não se pode mudar, por exemplo, o Estado federativo. Não se pode mudar várias outras cláusulas. E a principal delas, que está no parágrafo 4º, é os direitos humanos e individuais. E 18 anos como maioridade penal foi estabelecido como direito individual. Então, para alterar isso, é necessário que rasguemos a Constituição Federal. Foi essa afirmação que fez há 2 semanas o jurista, deputado federal licenciado e ministro de Estado, ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Cláusula pétrea não se mexe. Mas alguns advogados, não sei sua opinião, se é possível também alterar isso, mas teria que alterar a Constituição. Deveria, então, se formar um novo poder constituinte, originário, que vai fazer uma nova Constituição. Não se pode permitir uma alteração de cláusula pétrea. Se isso for permitido, abre um precedente muito perigoso, de qual então não teríamos mais nenhuma segurança jurídica. Então, quando que mudou as constituições federais no Brasil? Sempre em golpes. Até a última foi em 88, quando se restabeleceu a democracia. Então, jogar fora isso é muito perigoso. Então, eu creio, já ouvi falar de plebiscito para que possa mudar a Constituição, mas há interesse mesmo. Eu acredito que existe uma grande manipulação de informações. Eu vejo assim, o jovem tem delinquido e já justifica assim de reduzir a maioridade penal. Agora, saindo um pouco do foco do direito constitucional, mas sim para a própria realidade, será que esse número que realmente comete crimes horrendos, como homicídio, latrocínio, será que isso justifica esse número, de acordo com todos os outros que delinquiram entre 16 e 18, presumindo que diminuiria para 16? Será que essa é uma porcentagem tão significativa? Porque o que a mídia expõe realmente são aqueles que chocam. Claro. E o que choca, geralmente é também a exceção. Então, vamos supor que universo é este dos que delinquem de 16 a 18, que cometem homicídios, que cometem latrocínios, que são os mais graves, ou até tráfico, né, organizado. Será que isso representa mais do que 5%? Creio que não, e esses dados não são transmitidos. Os dolosos, 1,5%, né? Então, veja como é. Então, todos os outros 98,2% de homicídios dolosos, né? Vão ter que pagar, vão ter que responder por isso, ter esse problema, né? Passar a responder de acordo com um adulto, de acordo com o maior pela lei penal. O Renan, ainda a respeito da Constituição, uma emenda parlamentar poderia ser possível? Não. Nós observamos N emendas parlamentares. Mas nenhuma emenda que trate de cláusula pétrea. A cláusula pétrea, realmente, ela é o básico, né, basilar para não ser mudado. Se mudar ela, vai mudar completamente o caráter da Constituição. Então eles colocam aquilo como o direito fundamental
para não ser mudado, para nunca ser tolhido o direito do indivíduo. Agora, essa afirmação do ministro de Estado, né, ele, na opinião dele, colocou um ponto final nessa questão. Agora, o debate existe no país. Você acha isso importante ou pode caminhar para um lado pela questão política? Pode caminhar para o lado político, sim. Eu acho que talvez a única solução, caso seja realmente uma demanda popular que todos queiram, que fosse feito então um plebiscito, para que todos concordassem, né, que a Constituição Como nossa foi feito não... da questão do armamento, por exemplo? Isso. Eu acho que a gente ainda não passou por um referendo, um plebiscito sério que tenha realmente o condão de alterar quem consegue algo. comprar arma legalizada e ter o porte, né? Eu faço aqui um desafio. No ano de 2011 foram expedidos 5 portes de armas no estado de São Paulo. Ué, uma realidade, é um número. Faço um desafio aqui. Quem consegue comprar uma arma legalizada, registrada e, consequentemente, ter o porte dela para portar fora do ambiente familiar, fora do seu lar, né? Isso porque o plebiscito foi... Exato, perdeu, isso né? o Brasil, exatamente. O povo brasileiro optou pela comercialização de armas. Porém, ninguém consegue comprar. E não estou aqui incentivando a população a comprar arma, não. Só está mostrando que foi ineficaz. Né? Exatamente. Perguntou, gastou-se milhões e não resolveu a questão. Exatamente. Agora, Renan, na sua opinião, então, a simples redução da maioridade penal não diminuiria a violência? De forma alguma. Pensando... Então, porque hoje o jovem, ele responde, você já deve ter tido essas respostas, as explanações aqui antes, mas o jovem, ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Ele não responde pelo Código Penal, mas ele responde sim pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Ele vai ter uma medida socioeducativa e não uma pena propriamente dita. E vai até no máximo 3 anos, né? De acordo com o ato infracional que ele cometeu. Isso causa, sim, muita revolta. Muitas vezes a gente fala, poxa, ele só vai ficar esse tempo e tudo mais. Porém, há que se ver também que o que vai auxiliar aumentar essa pena. Porque aí se diminuir a pena, a maioridade penal, ele passa a responder pelo Código Penal. Então, ele teria penas maiores. Passando isso para um caso mais grotesco para a gente poder visualizar e ver que não tem diferença. Em países em que a pena de morte é autorizada, você pode ver nos Estados Unidos que alguns estados são, outros não, pode-se verificar que os índices de criminalidade deles não teve alteração após a instituição da pena de morte ou da pena perpétua. Então, isso significa que o criminoso, quando vai delinquir, ele não pensa se a pena é alta, se a pena é baixa, se a pena é de morte, ele precisa delinquir. Se for por uma questão... Aí tem várias questões, né? Vários estudos do porquê delinquir, mas se for uma questão econômica, que ele precisa daquele valor e tudo mais, não vai ser uma pena alta que vai diminuir. Então, creio que por esse argumento, que ela não muda nem com a pena de morte, diminui o índice da criminalidade, por que vai mudar aumentando um pouco a pena, diminuindo a maioridade penal? Proposta do governador de alteração do ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi promulgado lá em 1990, lá se vão 23 anos. Da pena máxima ou da punição máxima de 3 para 8 anos. Hoje o adolescente fica no máximo 3 anos apreendido, não fica preso, o termo é apreendido. Mudando de 3 para 8, qual a sua opinião? Seria a solução para, talvez, apaziguar os ânimos, né, de todos, acalmar, e seria uma solução legal que poderia comportar. Eu acredito que esse seria uma boa saída para que não seja diminuída a maioridade penal e, ao mesmo tempo, dê mais satisfação para a população no sentido de retribuição da pena para o menor, que não é pena, o nome é medida socioeducativa. Bom, existia no estado de São Paulo a chamada FEBEM, hoje mudou o nome Fundação Casa, hoje teve uma outra fuga na cidade de São Paulo, 24 menores infratores conseguiram fugir e está sendo questionado muito esse modelo da Fundação Casa. Qual a sua opinião do modelo que é aplicado hoje? A americana tem o NAIA, que deve ser uma exceção, né? Realmente é uma exceção. Não estou falando aqui que todos que estão lá apreendidos, quando saírem, serão todos franciscanos ou seguidores de Maomé, não é isso. Mas esse modelo da Fundação Casa ressocializa o menor? Qual a sua opinião? Keller, trazendo para a execução penal, a pena ela tem 3 caráteres. Ela tem o caráter punitivo,
que é para vingança mesmo da própria sociedade, está no caráter da pena. Essa vingança, se a pessoa cometeu uma coisa errada, a gente vai puni-la por isso. Preventivo, que é a questão até de, poxa, eu não vou cometer tal crime porque existe tal pena. E o caráter ressocializativo. Esse caráter ressocializativo, aonde você encontrar é a exceção. Infelizmente no Brasil, nossos presídios e FEBEMs, no caso Fundação Casa, não presídios ou casa de detenção, eles não ressocializam as pessoas. Muito pelo contrário, o menor ele entra lá, o menor ou qualquer outro, ele entra tendo pequeno conhecimento de crime, ele sai de lá PhD no assunto. Então, é muito complicado hoje a gente pensar qual que é o... Talvez, antes de pensar em aumentar o número de crime, aumentar as penas, aumentar o rol de fatos que seriam típicos, antes disso, vamos pensar nos que a gente já tem. Os reclusos que temos hoje são um total 400 mil, pelo menos era alguns anos atrás. Então, a gente precisa antes cuidar desses e ressocializar estes, dar mais condição digna para eles. Num lugar que era para ter 5, tem 20. Isso eu digo de aqui de Americana, a gente vê isso aqui. E Americana ainda é modelo, o CDP nosso ainda é modelo para o estado todo, porque ainda é muito melhor do que o que a gente costuma ver por aí. Um grande questionamento daqueles que são contrários à redução da maioridade penal, assim como você colocou, e devemos respeitar a sua opinião, é de colocar o menor em celas com maiores de idade, o problema poderá ser ainda maior, fazendo uma redundância? Até por essa escola do crime que a gente disse. Até por isso. Mas não só isso, né? Já teria aí até uma presunção de violência entre o maior junto com o menor, seria bem complicado. Já é difícil de a forma questão que lá do ECA, né, como eu coloquei, além de aumentar a pena para o menor de idade, que o governador está propondo, né, também aumentar a pena do maior de idade que utiliza o menor no delito. Hoje já existe a figura da corrupção de menores, né, mas aumentar também a pena. Isso poderia ser uma maneira de fazer justiça? Do Sim. maior utilizando o menor no delito, principalmente do tráfico? Então, no tráfico já tem essa qualificadora, modalidade, né? Esse aumento. Mas é muito comum mesmo na área criminal a gente ver quem foi o menor. É sempre o menor. Então, eles acabam assumindo tudo isso, mas isso não engana juiz hoje em dia, não. Se não tiver muito bem alinhavado isso, o juiz ele sabe disso e ele vai punir todos de acordo, se tiver prova, ele vai punir o maior, o menor e todos mais. Renan, aproveitando aqui a sua experiência como advogado também, participação mais uma vez, foi importante aqui, espero que você retorne em outras oportunidades, é sempre muito legal entrevistá-lo e tê-lo conosco aqui. Você não é entrevistado, você é da casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Keller, quero agradecer a todos, eu fico muito feliz de poder voltar aqui e sempre elucidar um pouco mais as questões da lei penal e é importante mesmo a gente analisar sempre pela dignidade da pessoa humana, ver o que isso vai realmente trazer no caso da diminuição de minoridade penal, da maioridade penal. O próprio Código Penal, desculpa, só fazendo adendo, próprio Código Penal, ele pune, ele tem uma causa de diminuição de pena se a pessoa comete o crime entre 18 e 21 anos. Se ele faz isso é porque ele reconhece que a pessoa até os 21 anos, o Código Penal vê isso, que até os 21 anos ele não tem ainda o caráter formado. Né? Se a gente tiver um dia uma educação decente, que realmente prepare as pessoas, aí eu vou mudar de opinião sobre a redução de maioridade penal. Até lá, vamos manter essa. Muito obrigado, Renan. Respeitamos a opinião do advogado Renan Fará. Após o intervalo... Bom, não se esqueçam, se você gostou desse tipo de vídeo, por favor se inscreva no canal, acione as notificações, dá um like no vídeo, comenta pra gente saber o que você achou e aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço!